Todo mundo sabe, né, que a reforma da Previdência ela foi aprovada, e no meu vídeo hoje de manhã eu comentei com vocês que eu falo sobre a Tabata Amaral, vou deixar o link aqui na descrição, e da forma como ela magoou, frustrou, traiu os seus eleitores de esquerda e também a própria esquerda. Mas nesse vídeo eu falo que o presidente Bolsonaro que ele não é um grande vitorioso com essa reforma da Previdência. Melhor dizendo, essa reforma da Previdência ela não é uma vitória do presidente Bolsonaro, ela é uma vitória para Bolsonaro. E eu parafraseei aqui um texto que foi escrito pelo Leandro Colom, na Folha de São Paulo, uma análise que ele fez, um artigo, né? E ele começa o texto dele falando assim, a manchete. Votação da reforma é vitória para o governo Bolsonaro e não do governo Bolsonaro. E por que isso? Porque essa é uma reforma mais da Câmara dos Deputados, principalmente de Rodrigo Maia, do que do presidente Bolsonaro. Rodrigo Maia até mesmo chorou com a aprovação da reforma da Previdência, os olhos dele vieram lágrimas aos olhos dele com a forte emoção que ele teve com a aprovação do texto da reforma da Previdência, que agora vai passar por um segundo turno. Se você não viu a imagem de Rodrigo Maia chorando, ela é a imagem que está estampando a thumbnail desse vídeo. E por falar no vídeo aqui do canal do Professor Leonardo, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, traga mais pessoas compartilhando esse vídeo, deixe comentários. Seus comentários, você sabe, eles são essenciais para o nosso crescimento aqui do canal e para que a gente possa formar essa comunidade bem atuante que nós estamos criando aqui nos comentários e aqui com o nosso canal. E é interessante porque ontem a Folha de São Paulo deu justamente um destaque para isso. A própria Tabata Amaral, ela falou naquele vídeo no qual ela justificava a votação dela favorável à reforma da Previdência, ela dizia que essa não era uma reforma da Previdência do Executivo, mas sim uma reforma do Legislativo, porque Rodrigo Maia, os deputados eles haviam modificado vários pontos da reforma. E isso foi traduzido nos discursos dos deputados, né, durante a votação. Aqui, segundo reportagem da Folha de São Paulo, em discursos, líderes praticamente ignoram o papel de Bolsonaro na reforma da Previdência. O primeiro nome associado às mudanças foi o do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Discursos que antecederam a votação principal da reforma da Previdência praticamente ignoraram a participação, mesmo que tímida, do presidente Bolsonaro. Eles falam que até mesmo Paulo Guedes ele foi escanteado, ele foi ignorado. É do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, o primeiro nome associado à reforma da Previdência, cuja votação deve ocorrer até quinta-feira, dia 11. Então, o Rodrigo Maia ele é o grande nome dessa reforma da Previdência. Mas nós temos que agora começar a analisar quais vão ser os desdobramentos políticos para Bolsonaro em termos do seu capital e do seu capital político. E aqui a gente sempre fala utilizando a perspectiva do brasileiro médio, daquele tio do Vale do Ribeira, daquele tio do interior do estado de São Paulo, do interior de Minas, lá dos rincões do Rio Grande do Sul. Como que essa pessoa, esse eleitor, vê toda essa situação? Ele enxerga que é uma reforma feita por Rodrigo Maia? Não. Ele acha que é uma reforma do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou tanto dessa reforma da Previdência que agora que ela saiu, ele acha que é uma vitória do governo Bolsonaro. Por isso que o Leandro Colom, que fez o artigo na Folha de São Paulo, ele disse que é uma vitória para o governo Bolsonaro e não do governo. Porque os deputados, eles fizeram o movimento, aprovaram a reforma da Previdência, mas para a população vai parecer que foi de fato uma aprovação do governo Bolsonaro. E um ponto que é interessante, porque nós precisamos agora discutir esses desdobramentos. E o Leandro, ele tem um ponto muito interessante que eu vou ler aqui esse trecho do artigo dele. A votação, ele vai começar a falar, né? A votação prova a força do presidente da casa, Rodrigo Maia. Nós já falávamos sobre isso na nossa primeira live aqui do canal do Professor Leonardo, lá com o Alisson. Nós já falamos nós já falamos da força do Rodrigo Maia e o potencial dele se tornar um novo Eduardo Cunha, né? Um pouquinho mais gordo e com um pouco mais de cabelo, né? A votação prova a força do presidente da casa, Rodrigo Maia, e confirma que o toma lá da cá com emendas parlamentares está mais vivo do que nunca. A velha política entrou em campo no governo Bolsonaro na hora da decisão. Então isso pode pegar. E aí que é um ponto interessante. Porque como essa reforma foi aprovada? Não foi uma reforma do governo e o governo utilizou bastante o toma lá da cá. Aquilo que ele falava que não iria fazer. A velha política está abolida aqui no meu governo. Só que na verdade, né, nós vimos que o governo começou a liberar um monte de emendas para que os deputados pudessem votar favoráveis à reforma da Previdência. Ah, mas isso já estava previsto, tá, mas a liberação foi justamente nessa semana, então nós precisamos ter um pouco mais de critério. E é bem interessante esse texto do Leandro Colom. Mas seus aliados, o Centrão, mostraram ao Palácio do Planalto que a reforma saiu do papel na hora em que eles bem entenderam. Em 6 meses, Bolsonaro fracassou na formação de uma base coesa de apoio e na articulação política do Planalto com os congressistas. Eu não acho que ele falhou. Aí que está a grande questão. Eu não acho que ele falhou.
E o Leandro ele continua: fragilizada e sem alternativa, terceirizou a Maia a responsabilidade de construir um placar favorável, e assim provavelmente também será na reforma tributária, passo grande da agenda econômica legislativa. Não sei se é bem assim, porque o Bolsonaro nunca demonstrou muito interesse com essas questões, ele não está nem aí para a economia. Ele não está nem aí para a economia. Não é que ele terceirizou, na verdade eu acho que ele nem queria aprovar essa reforma da Previdência nesse momento. Ele gostaria era que essa reforma se prolongasse o máximo possível para que assim ele pudesse continuar tendo esses conflitos e perpetuar o seu capital político. Bolsonaro não tem interesse para essas pautas. A pauta de Bolsonaro é uma pauta de segurança pública, é uma pauta em defesa das famílias. Tanto que ontem e hoje, após a aprovação da reforma da Previdência, ele lá aplaudiu, elogiou os deputados, mas agora após a Câmara aprovar, onde esteve Bolsonaro recebe bancada evangélica. Claro, a bancada evangélica é a base de sustentação do governo Bolsonaro. E ele ontem mesmo deu uma declaração em um encontro com os evangélicos dizendo que ele iria indicar um ministro para o STF, como foi o termo? Terrivelmente evangélico. Então, eu concordo com uma parte aqui do texto do Leandro, onde ele fala aqui que mostra a força da Casa Civil, que fala que o toma lá da cá está mais vivo do que nunca, isso também eu concordo. Agora, falar que o Bolsonaro fracassou na formação de uma base coesa, eu não acho que ele fracassou, porque ele nem se esforçou para conseguir isso. E toda vez que avançava a formação de alguma base, Bolsonaro ia lá e tratava de destruir tudo isso numa síndrome de Penélope da mitologia grega. Eu fiz um vídeo falando sobre essa analogia da síndrome de Willy Coyote do Bolsonaro, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entender essa analogia que eu estou fazendo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e mais à tarde eu vou fazer um vídeo falando sobre as divisões e da direita, mais ou menos, para os panoramas de 2022. Fique ligado, por volta das 8h15 esse novo vídeo vai sair também.